um ventilador cap. Eu resolvi fazer esse mini ventilador cap. Então se fala muito no motor cap porque é muito econômico. Eu vi uma pessoa falar no YouTube que o motor cap ele é 70% mais econômico do que um ventilador convencional. Um ventilador cap, né? Não um motor cap, ventilador cap. Então o problema, a dificuldade que eu achei nesse motor para ventilador é a partida, né? Que a maioria das vezes as pessoas usa fotodiodo, red switch, usa muita coisa para pulsar, para oscilar, né? E para partida às vezes usa um fotodiodo, imã, tem que cair na posição certa porque é dois imã colado aqui tá dois imã colado. Um polo é norte e outro é sul. Essa parte do imã aqui é a parte que fica em cima do sensor hall. O sensor hall tá aqui, ó. E se fosse mais imã, ia cair com certeza em cima do sensor hall. E na hora que a gente desse partida nele, ia funcionar. Nesse caso, não. Se ele cair do jeito que ele tá, ele dá partida. Mas se ele não cair, ele não dá partida. Então eu fiz da minha maneira. Usei esse transistor aqui. Um transistor comum. Aqui tá o LED, né? Diodo LED. Então para mim fazer, para ele fazer uma partida perfeita, eu tinha que ter outro sensor Hall aqui, outro diodo LED. Um dia desse uma pessoa me corrigiu, disse que LED é LED, diodo é diodo. Aí eu perguntei para ele como que é o símbolo do LED. Ele disse é o símbolo do diodo com duas setinhas. Eu falei, então, se é o símbolo do diodo, ele é o quê? E dois resistores, aqui tem dois resistores aqui. Tá nessa fonte aqui, essa fonte é 300 miliampere. 300 miliampere. Agora tem como dizer que tem um ventilador mais econômico do que esse? Não tem. Então vou ligar essa fonte aqui e vamos ver o funcionamento. Então liguei a fonte, observa que não caiu, ó. Então funciona bonitinho aí, o tempo todo, o dia inteiro, se a pessoa querer, a noite inteira. Vamos tirar daqui, vamos ver se ele parte sozinho. Então observa que isso aqui tem que ficar aqui. Vou colocar. Então partiu sozinho. Então é o que eu estou falando. Se quer ele uma partida perfeita, tem que ter outro sensor Hall. Perfeito, perfeito. Mas é interessante só o motor funcionar? Não, né? Interessante que a gente coloca uma hélice nele para ver se ele funciona bem com a hélice, né? Então, pessoal, uma coisa que eu quero comentar aqui, que eu fiz essa bobina aqui, eu fiz aqui 400, um tape aqui, ó, que não tô usando. Esse aqui é a outra saída do sensor Hall, porque é duas saídas, né? Então 400 mais 400, 800 espira de fio 30. Então eu tô usando, olha, eu tô usando essa ponta da bobina aqui e essa aqui. Esse aqui é o meio, center tape. Se eu colocar esse center tape e o início, aí eu posso usar 12 volts. Mas eu não tô usando a 12 volts, tô usando a 24 volts. Aí eu posso usar 12 volts que ele vai ter essa velocidade, né? Aí eu posso usar a bateria também, creio eu, porque eu não coloquei bateria para saber se ele funciona bem com bateria ou não. Mas se funciona bem com uma fonte de 12 volts, com a fonte ATX, vai funcionar com bateria. Outra coisa, tava usando uma fonte ATX, mas usar uma fonte ATX como? A fonte ATX aqui, ela tem uma parte que ela tem
menos 12 mais 12. Você usa o mais 12 e o menos 12 vai dar 24. Vai funcionar também perfeitamente. A fonte ATX está aqui, eu estava usando com ela. Então vou colocar a hélice aqui e vamos ver como que é o funcionamento com hélice, né? Com hélice. Então essa hélice aqui, ela estava toda empenada, como o pessoal viu da outra vez. E deu uma mudada nela, não ficou tão alinhada não, mas ficou melhor. Partiu sozinho, não precisou. Então desligou, eu creio que desligou, porque parou, né? Então o funcionamento é esse. Uma brisa tranquila. E é assim, pessoal, o funcionamento é esse. Não funciona melhor porque aqui eu fiz esse mancal para os rolamentos aqui, né? E ele não ficou alinhadinho, né? Isso aqui é PVC, então os rolamentos não ficou alinhado. Observa o diodo aqui, o LED RGB como fica, ó. Olha os pulsos como está sendo rápido. Então vou desligar aqui. O ideal que aqui fizesse outra bobina, fizesse uma bobina aqui de 400 como eu fiz aqui, outra bobina de 400 aqui. Pro imã ficar centralizado no meio das bobinas, né? Aqui ficou meio de lado, porque não tem como eu colocar centrado aqui, né? E o imã, a bobina tem que ficar aqui para ter um bom funcionamento. Se não for assim, não vai funcionar bem. Outra coisa, se alguém fazer, não faz isso aqui, ó, silicone quente. Olha só. Isso aqui teve uma hora que soltou aí. O eixo esquenta, o atrito do rolamento esquenta e o silicone fica mole. E aí acaba soltando. E um imã desse em alta velocidade é perigoso machucar a gente. Então observa aqui como que o sensor Hall trabalha, ó. Olha. Passou. Olha o LED lá. Então a fonte não mantém, né? Porque é uma fonte de 300 mA, né? A fonte ATX não tem disso, né? Aí viu como que a fonte bloqueia? Se eu ligar ele de partida, aí ela vai. Mas se não, ela bloqueia. Observa. Vamos ver se vai bloquear. Não, foi direto agora. Então, gente, para quem gosta dos meus vídeos, eu tenho plano de fazer ele uma hélice maior, com mais potência, com mais velocidade, com uma partida melhor. Mas quem gosta dos meus vídeos, curte, comenta, compartilha, inscreva se não for inscrito, dê o seu like. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau.